Boa noite. Essa aqui é a questão 55 do simulado FUVEST de primeira fase. Nessa questão, ele está dizendo que tem 3 cilindros. Esse cilindro C1, que está com uma extremidade na temperatura de 275 graus Celsius, e a outra extremidade aqui nesse ponto de junção. O cilindro C2, que está com uma extremidade na temperatura de 0 graus Celsius, e a outra extremidade no ponto de junção, e o cilindro C3, que está similar ao cilindro C2, só que para o outro lado. O cilindro C1 tem um comprimento L, e os outros dois têm a metade do comprimento. Ele está dizendo que a superfície lateral desses cilindros estão isoladas. Então, esses cilindros eles não vão estar perdendo calor para o meio. E aí ele quer saber, no regime estacionário de condução, qual vai ser a temperatura desse ponto de junção. E aqui no Note a Dot, ele já dá a dica. Ele vai dizer que em regime estacionário, o fluxo de calor no cilindro 1, que é esse φ1, é igual ao fluxo de calor no cilindro 2, mais o fluxo de calor no cilindro 3. Por que isso acontece? Imagina que aqui está uma temperatura maior e esses dois pontos estão uma temperatura menor. Então, vai fluir calor do ponto de temperatura mais alta para os pontos de temperatura mais baixa. Então, vai vir calor aqui de cima para baixo nessa seta. Como toda essa lateral está isolada, quando esse calor chega aqui nesse ponto de junção, ele é obrigado a vir uma parte para o cilindro C2 e outra parte para o cilindro C3. Como não está perdendo calor para o meio e o calor não pode sumir, o calor que flui no cilindro C1 vai ser igual o calor que fluiu para o cilindro C2 mais o calor que fluiu para o cilindro C3. Dividindo esse calor pelo tempo, a gente tem que o fluxo de calor do cilindro 1 é igual ao fluxo de calor do cilindro 2 mais o fluxo de calor do cilindro 3. A FUVEST ainda dá a fórmula para a gente de como calcular esse fluxo de calor. O fluxo de calor no cilindro 1 vai ser igual à constante de propagação de calor, a condutividade térmica desse cilindro 1, vezes a área da seção transversal desse cilindro 1, vezes a diferença de temperatura entre as extremidades do cilindro 1, dividido pela distância que esse calor vai percorrer, que é o comprimento desse cilindro 1, que é L. E isso vai ser igual ao fluxo de calor no cilindro 2. O fluxo de calor no cilindro 2 vai ser a constante de condutibilidade do cilindro 2, vezes a área da seção transversal do cilindro 2, vezes a diferença de temperatura entre as extremidades do cilindro 2. Tudo isso dividido pela distância que esse calor vai percorrer, que é o comprimento do cilindro 2, que é L sobre 2. E agora, somando com o fluxo de calor do cilindro 3, vai ser o K3 vezes a área da seção transversal do cilindro 3, vezes a diferença de temperatura entre as extremidades do cilindro 3, dividido pela distância que o calor vai percorrer, que é o comprimento do cilindro, que é igual a L sobre 2. Agora, vamos olhar mais informações que estão aqui nesse texto. Qual a área da seção transversal desses cilindros? Ele diz que as seções transversais são idênticas. Então, esse A1 é igual a esse A2, que é igual a esse A3. Então, vou tirar aqui esses índices, porque todas essas áreas são iguais. Então, ficou K1 vezes A vezes delta θ1, dividido por L, é K2 vezes A vezes delta θ2, dividido por L sobre 2, mais K3 vezes A vezes delta θ3, dividido por L sobre 2. Vou dividir toda essa equação por A, ou seja, vou cortar esses A's. Aqui, dividindo por A, cortou esse A, e aqui, no lado direito, dividido por A, corta esses dois A's também. Além disso, ele disse pra gente que o K2 é 2 vezes o K1 e o K3 é igual a 3 vezes o K1.
Vamos substituir isso, então. Deixa aqui o K1. Δθ1 vai ser 275 graus Celsius menos a temperatura de junção. Esse Δθ é sempre a temperatura das extremidades, a diferença entre as temperaturas das extremidades. Tem aqui o sobre L. K2 é 2 vezes o K1. Então, vou trocar K2 por 2 vezes o K1. Δθ2 vai ser a diferença entre essas temperaturas, que vai ser a temperatura de junção menos zero. E isso está dividido por L sobre 2. Mais o K3, está escrito lá que é 3 vezes o K1 no dot a dot. E o Δθ3 vai ser a diferença entre as temperaturas dos extremos. Aqui é a temperatura T da disjunção, da área do ponto de junção. E essa temperatura aqui o exercício me diz que é zero. Você põe sempre a maior menos o menor. Não tem por que colocar essa temperatura negativa, esse Δθ negativo. E isso está dividido por L sobre 2. Melhorando essa equação. Na verdade, dá aqui já para dividir tudo por K1. Dividindo toda essa equação por K1, a gente vai cortar todos esses K1s. E aí vai sobrar 275 menos T sobre L é igual a T menos 0 é T, vezes 2, 2T, dividido por L sobre 2, mais T menos 0 é T, vezes 3, 3T, dividido por L sobre 2. Para dividir por fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A gente vai ter 275 menos T sobre L é igual, repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, mais repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Dá para agora multiplicar toda a nossa equação por L, e aí vai cortar esses L's que estão aqui embaixo. E o que sobrou? Sobrou 275 menos T é igual a 4T, aqui era 3T, 3T vezes 2, mais 6T. 4T mais 6T dá 10T. Mais esse T aqui que vem do lado esquerdo, a gente vai ter que 275 graus Celsius é igual a 11T. Então, essa temperatura da área de junção vai ser 275 dividido por 11. Se fosse 275 dividido por 10, daria 27,5. Como é dividido por 11, tem que ser um pouquinho menor.